sempiterno. Amém, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Esperar o Jordão. Amém, cheio de esplendor. Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Amém. Cheio de esplendor. Amém. Amém. Eterno. Amém. Dois. Amém. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, cheio de esplendor, seu domínio é eterno e seu reino sempre eterno. Nos mais altos céus, soberano Deus, exaltado em sua glória, reina sempre em vitória. Sendo Deus Criador, por amor de seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. Ele a cruz foi enfim morto, assim seu perdão divinal e sua vida eterna deu a mim. Destruiu ego, morte e pecado, fez seu vil poder prostrado, ressurgiu. Fez na cruz sangue e água de seu lado, fez perdão e vida dados por Jesus. Moras, ó Senhor, em meu interior, agi seu labor, concluir. Vou me sujeitar ao teu trabalhar, até eu expressar só a ti. Moras, ó Senhor, em meu interior, agi teu labor, concluir. Vou me sujeitar a teu trabalhar, até eu expressar só a ti. Moras, ó Senhor, moras, ó Senhor, em meu interior, agi teu labor, concluir. Vou me sujeitar a teu trabalhar, até eu expressar só a ti.
quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é Jesus, meu Rei. o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é o reino, tu é a glória. tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, Jesus. Mais forte, Aleluia, mais Senhor. forte. Amém. Amém. É o nome de Jesus. Amém. Amém, Oh, quão maravilhoso é. amém. Amém, Jesus. O véu tu rompeste. Amém, Senhor Jesus. Mais Amém, forte. aleluia. Poderoso. Amém, aleluia. Amém. Irmãos, quando nós chamamos o nome do Senhor, nós estamos querendo que Ele se aproxime de nós, não é? Nós queremos nos conectar ao Senhor, não é por isso que nós chamamos o nome do Senhor? E aí o próximo hino ele fala justamente que quando o Senhor se aproxima de nós, nós precisamos abrir o coração e falar: esquadrinha, Senhor. Esquadrinhas meu andar, Senhor. Meus pensamentos. E dos meus caminhos tens conhecimento. Vamos falar juntos? Vamos. Esquadrinhas meu andar, Senhor. Meus pensamentos. E dos meus caminhos tens conhecimento. Adiante e atrás me cercando estás. Elevado sobremodo é maravilhoso. Para mim demais. Continua, continua. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou da tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Continua. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui. Rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para si satisfazer. Amém. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza. Vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a vã religião. Sim, me restringe. Sonda e prova com tua unção. Amém. Aleluia, Jesus. Esquadrinhas meu andar, Senhor, meus pensamentos, e dos meus caminhos tens conhecimento. Adiante, atrás, me cercando estás, elevado sobremodo é maravilhoso para mim demais. Onde me ausentarei do teu espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza. Vem, Senhor, eliminar.
que me encobrirão trevas tão fortes, e a luz ao meu redor fizesse noite. De te me esconder, como vou poder? Pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano Deus. Ó, formaste-me de modo tão maravilhoso, e no livro teu estão meus dias todos, cada um ali antes de existir. Incontáveis pensamentos teus, tão preciosos, muitos para mim. Leva-me ao rio e do trono de Deus fui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza. Vem, Senhor, eliminar, tira os pecados e a vã prova com tua unção. Para onde me ausentarei do meu espírito? Toda a tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Leva-me ao rio e do trono de Deus fui, rio de cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza. Vem, Senhor, eliminar, tira os pecados e a vã religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Tira os pecados e a vã religião, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém.
da vida um dia em nós entrou. Individualista, a comunhão, ganhamos pra sempre a regeneração. Iluminar, a mensagem é esta: nosso Deus é a luz, não há treva nenhuma, nele treva não há. Nem o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purificar. Amém, amados? Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos estão alegres aqui para continuar essa vida em comunhão?
Nessa semana nós estamos recebendo aqui um casal de Fortaleza, que é o Joxmar e a Jussara. Estão passando a semana conosco aqui. Já vi essa viagem, essa programação, e a gente vai continuar essa comunhão, sabe, irmãos? Comunhão do corpo de Cristo. Amém. Então, tanto o Joxmar quanto a Jussara são irmãos queridos, lá de Fortaleza, moram em Fortaleza. E a gente tem essa afinidade de longa data, né? O Gleiton passou uma temporada aqui, depois casou com a Sara, que é filha do Joxmar e da Jussara, e moraram aqui um tempo, então a gente tem uma afinidade muito grande com os nossos irmãos, sabe? E eu acho que esse tema, ele fala muito disso, né? Lógico que tem dois aspectos, o aspecto individual e coletivo, mas, irmãos, nós temos uma vida, que é a vida de Deus, que ela vai além do espaço e do tempo, né? Então, assim, os irmãos estão a uma distância bem longa, né? E convidados para ir para lá, né, Joxmar? Sim. Continuar essa comunhão. Mas essa barreira da distância não nos separa, pelo contrário, nós temos uma vida que é superior a isso. Então, Joxmar, Jussara, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui na comunhão, no nosso meio. Temos alguns irmãos de Brasília que estão aqui, né? Feitosa, quer apresentar os irmãos aí, de Brasília? Cezinha, Sandra. Isso. Fica de pé os irmãos de Brasília. Não, peraí, a Mônica não pode levantar. Desculpa. Se a Mônica levantar, a gente vai ter um arranhão nessa brincadeira. Mônica, pode levantar. Isadora, vai, pode levantar, Isadora. Tudo bem, pode levantar a Mônica. E o Davi também, Eu não sei se tem algum outro irmão que não mora aqui em Sobradinho. Lógico que tem uns irmãos de Planaltina que reúnem aqui, né, querida? Pode ficar de pé, hoje vai estar valendo. Fica de pé também. Mas está aqui, irmãos, compartilhando. Isso é só para mostrar. Depois eu não sei o que o Joxmar vai fazer com isso. Mas é só para mostrar que, irmãos, a comunhão é isso aí. Nós estamos aqui numa paz nessa comunhão, algo tão gostoso. Tá bom? Então, e tem até irmãos que moram no NEM, né? Que nem é Planaltina, nem Sobradinho. Não vou falar para ficar em pé, para não expor a pessoa. Que já está de pé, né? Mas tá bom. Então, Joxmar, pode continuar essa comunhão que a gente já está tendo aqui, tá bom? Amém. Lembrando que amanhã o Joxmar continua aqui, nós vamos partir o pão, depois vai ter um momento de palavra e também haverá batismo amanhã, tá bom, irmãos? Tem o Yuri, que já tinha confirmado, que ele pediu, né? Ele implorou. O irmão Yuri, ele não está aqui hoje, mas ele implorou para ser batizado, né? Vocês não vão me batizar, não? Só faltou falar isso, tá bom? E se mais alguém, não sei como é que estão, parece que tem alguns adolescentes que talvez também se batizariam. Então, amanhã haverá batismo ao final da reunião e concluiremos a comunhão com o almoço, né? Tá bom? Amém. Joxmar subir aqui, irmãos, e falar, que tal agora, individualmente, a gente orar para o Senhor e pedir, peça assim, Senhor, fale comigo hoje à noite. Diga na sua oração individual, peça assim, Senhor, fale comigo individualmente. Amém.
Boa noite, meus amados. Como o Vinícius já falou aí, para nós é uma alegria muito grande estar com vocês, com essa igreja que é tão amada por nós, pela minha família em particular, pela intimidade que nós temos, né, com os nossa filha e genro moraram aqui. Tem até uma neta que nasceu aqui, então a ligação é muito forte, né? E muito bom, eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui para a gente ter essa comunhão mais ampla, mais pública. Muito bom. Então, a gente esteve orando bastante sobre essa comunhão. Até tinha passado por Marcos aí o título de 2 mensagens. E hoje de manhã eu mudei tudo. Então, quando isso acontece, com certeza, Deus tem alguma coisa diferente para nós, né? E nesses últimos dias, nesse último tempo, eu tenho estudado bastante e falado também sobre essa questão da nossa unidade, comunhão, como praticar isso, como viver, né, a nossa comunhão. Depois de tantos problemas que nós tivemos, foi um momento de reflexão, de buscar diante do Senhor um caminho, né, novo, um caminho mais próximo da palavra de Deus. Amém? Então, o título dessas 2 comunhões vai ser o mesmo, vai ser Vida em Comunhão, tá? E eu gostaria de ler para vocês 2 textos, 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos ler juntos aqui? Tá na parede aí, né? Já ia falar no quadro, ó. Uma parede dessa, meu irmão, não é? Vamos ler? Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E um texto bem conhecido nós, 1 de João 1, de 1 a 3. Eu vou ler para vocês. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então eu pretendo, nessa comunhão de hoje à noite, talvez tratar de alguns princípios. E se Deus permitir, amanhã a gente entra em alguma coisa mais prática. Amém? Primeira coisa, irmãos, temos que voltar ao início da Bíblia. Não tem jeito. Gênesis é o princípio de tudo, é a origem. Aqui estão as sementes de todas as coisas, de todos os assuntos da Bíblia. Então, o nosso versículo chave aqui, Gênesis 1, 26, disse Deus, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham, preste atenção a esse verbo, tenham o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 2
pronomes muito importantes aqui. Um que está um pouco oculto. Façamos. O pronome é nós. Ok? Nós. E o outro é eles. Na verdade, outra versão fala tenham eles, né? Aqui ele substituiu pelo ser humano de uma maneira, não deixa de ser a mesma coisa. O ser humano aqui dá a entender algo coletivo. Então, a primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus, que o propósito eterno de Deus, ao criar o homem, tem tudo a ver, desculpa a expressão, com o estilo de vida de Deus. Deus triuno tinha um estilo de vida. E está expresso no pronome nós. Que estilo de vida era esse? Deus não é individualista. Deus é comunitário. Amém? Cantamos até o hino aí, não individualista, se referindo a nós. Mas aqui nós entendemos que o nosso Deus que nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E da mesma maneira que Ele era um ser, um Deus comunitário, Ele nos criou para ser comunitários também, vamos usar essa expressão. Por isso, tenham eles, aqui, né, você tem no versículo, tenham domínio. Então aqui está no plural, tenham domínio. Então, esse princípio aqui, meus irmãos, é muito importante. E isso dá todo o fundamento para o que nós vamos tratar hoje e amanhã, que é a nossa comunhão. De termos uma vida em comunhão. Então, esse Deus, na verdade, é uma comunhão de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. E quando o Filho veio à Terra, ele fez questão de continuar na comunhão. Apesar de ter abandonado o status lá dos céus e vir para a terra, mas as palavras que o Senhor falou eram as palavras do Pai. As obras que o Senhor fez eram as obras do Pai. Os demônios que ele expulsou, ele falou que expulsava pelo Espírito. Então, o Senhor Jesus, ele continuou na comunhão da Trindade. Então, essa Trindade, na verdade, é uma comunhão de 3 pessoas. E como eles, na verdade, ficaram... Até hoje, né, não existe uma explicação muito clara, e jamais a gente vai entender a Trindade, mas a gente chega perto. Não é? Os pais da igreja, os teólogos, os estudiosos, Deus é um e é 3. Ele é um Deus, mas ele tem 3, e usaram até a expressão pessoas, ou 3 personalidades, com, vamos dizer assim, funções diferentes, com atividades diferentes. E essa unidade que é comunitária, que é o Deus triuno, eles se movimentam os 3 numa perfeita comunhão. Os pais da igreja tentaram explicar isso logo no início, e vocês sabem que no primeiro século, no segundo século, houve já muitas dificuldades com respeito à pessoa de Cristo e essa questão do Deus triuno. E eles tentaram, os pais da igreja tentaram explicar isso com a palavra pericorese. Não sei se todos já ouviram falar essa palavra aqui. Pericorese, tem uma junção de peri, que significa ao redor, e corese é uma espécie de movimentação.
Então, eu estou primeiro explicando a palavra. Pericorese é uma movimentação ao redor. E essa foi a palavra que os pais da igreja encontraram para dizer o seguinte: Deus é único, mas Ele é três, e esses três se movimentam como dançarinos. Como é que os dançarinos, né, conseguem fazer a sua obra-prima? Eles estão fazendo movimentos de comum acordo e ao redor. Eles se movimentam, pericorese, o movimento ao redor como numa dança. Então imagine uma dança, né? Os dançarinos, eles estão em perfeita comunhão. Quando isso não acontece, né, na verdade a dança perde o seu valor. Então imagina aqueles dançarinos no gelo, né, ali naqueles jogos de inverno, por exemplo. Lembram bem aqueles, como é que chama ali no gelo, né, patinadores, né, no gelo. Então, se você lembrar daquilo, você vê que realmente que comunhão existe entre os dois. É olho no olho, olho no movimento, no tempo, na posição. Então, os pais da igreja disseram que o Deus triuno tem uma dança, certo? E Ele chamou a gente para entrar na dança. E é fácil, irmãos? Pelo menos para mim, dançar é a coisa mais difícil. Até hoje a dona Jussara quis me ensinar, eu nunca aprendi. Nunca. Todo desengonçado. Não sei se vocês viram um vídeo meu dançando lá em Angola. Os caras soltaram por aí na internet. O cara desarrumado, desajeitado. Ainda bem que é fisicamente, né? Espiritualmente há uma esperança. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? O Deus triuno, Ele se movimenta em unidade. Onde vai um, o outro está olhando e está seguindo junto. E quando Ele nos criou, esse Deus que é comunitário, Ele nos criou em comunidade. Não apenas para a gente se movimentar juntos, entre nós, mas, daqui a pouco nós vamos ver lá em João, está muito claro que é Ele e nós. Está claro isso aí? Qual foi o problema? O problema é Gênesis 3. Aliás, antes disso, isso é o início. Apocalipse 21 e 22, Gênesis 1 e 2, são os dois capítulos da Bíblia que é início e fim. O meio, entre 3 e 20 de Apocalipse, é um problema, é uma situação que veio com a queda do homem. Ok? Mas Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 2, aqui você tem o propósito original de Deus, e ali você tem a consumação do propósito de Deus. Então, vamos a Apocalipse 21, rapidamente. Apocalipse 21, para a gente entender esse conceito de comunidade. E vi novo céu e nova terra, versículo 1, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, tudo novo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Uma cidade já dá a ideia de comunidade. Preparada para como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Então aqui vai se cumprir, irmãos, o propósito original de Deus, nós e eles. Amém? O problema está entre o Gênesis 3 e o Apocalipse 20. Essa é a dificuldade. Mas nós fomos criados, irmãos, para sermos a imagem
e semelhança de um Deus que é comunitário. E nós fomos criados para sermos comunitários. Então veio o Gênesis 3, e nós sabemos a história da queda. Quando aconteceu a queda, o que Deus fez, Deus não teve como continuar essa dança com os homens. Todo dia, Deus ia no jardim conversar com o homem. Mas um dia, Deus chegou no jardim e fez a pergunta que não se cala: onde estás? O Deus comunitário cria uma humanidade comunitária para os dois terem comunhão, e agora Deus não acha, então, a comunidade dos seres humanos. Onde estás? Onde estás? E essa é uma pergunta que, se Deus fizer para você hoje, é bom você considerar isso aí. Significa que há algum problema de comunhão. Onde estás? Aí nós sabemos toda a história, tudo mais. Deus colocou querubins ao leste do jardim do Éden, e o homem foi expulso. Então, o homem que tinha sido criado comunitariamente, e para ter comunhão com Deus comunitário, agora ele foi jogado fora do lugar da comunhão. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu. Vem Caim e Abel, depois, o problema de Caim e Abel, depois vem o problema lá de Noé, a raça ficou violenta, claro, perderam a comunhão com o Deus que queria comunhão, e daí para frente tudo desanda. Então Noé aparece, Deus tenta começar tudo de novo com o quê? Com uma família. Vocês estão entendendo que o negócio de Deus é com um grupo de pessoas? Então, com uma família, a família de Noé começa, mas a coisa desanda de novo e chega-se então à Torre de Babel. E a Torre de Babel é um esforço humano para manter uma unidade que não tem base suficiente de acordo com o propósito original de Deus. É uma unidade fake. Todos eram um, começaram então a fazer uma torre, e essa torre ia atingir os céus, ou seja, o homem continuava ansioso por alguma coisa superior. Eles queriam os céus, quem sabe buscando Deus, só que se atrapalharam todos. A espiritualidade ali era tão forte, Deus criou o homem com um espírito humano, e isso fazia com que o homem buscasse alguma coisa espiritual. Ele perdeu a comunhão com Deus e agora ele está fazendo alguma coisa. E eles eram um ali, né? Por isso que Deus chegou e misturou todas as línguas, né? E falou, se eles continuarem sendo um desse jeito, aí ninguém sabe o que vai acontecer. Então a Torre de Babel é lá no Oriente. Entenda que no Jardim do Éden foi colocado a leste do jardim. E quando o homem foi expulso desse lado aqui do jardim, quanto mais ele andou, mais ele se afastou de Deus. Se afastou de Deus ao máximo, que chegou lá na Torre de Babel, querendo chegar aos céus. Quando, na verdade, a solução do problema está na volta. A solução do problema está na promessa do jardim, do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse foi o problema. E agora Deus promete, então, esse descendente da mulher, e nós sabemos que o plano foi mandar um dos três,
virem, então a terra resolveu o assunto do pecado do homem e Cristo foi escolhido. Escolhido para quê? Então vamos para Efésios capítulo 1. Nós vimos que a comunidade humana, ela se dispersou. Mas Deus não nos criou para andarmos dispersos. Então, Efésios 1, 9 diz o seguinte. Estou no livro errado aqui. Efésios 1, 9. Todos conhecemos bem isso aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus nos criou para estarmos juntos, fomos dispersos, mas agora Cristo, vindo e encarnando, é a solução de Deus para a convergência. Vamos dizer assim, a comunidade dos humanos agora se dispersou, mas Deus não nos criou para andarmos dispersos. Deus nos criou para andarmos juntos. E a solução, e isso estava no plano eterno de Deus, foi Cristo como aquele que vai convergir todas as coisas. Amém? Então a solução para a nossa comunidade voltar ao normal é Cristo. Para termos a humanidade dentro de uma comunidade, dentro de uma comunhão única, é Cristo. É por isso, irmãos, que todo tipo e todo ideal de unidade que os homens tentaram levantar até hoje, todo tipo falhou. Porque a convergência, a comunhão, só tem um fator que faz isso: Cristo. E isso é o que nós precisamos aprender agora para nós não cairmos de novo noutra enrascada. Amém? Cristo é o nosso ponto de convergência, é o nosso ponto de comunhão. Por isso, voltando ao primeiro versículo, fiel é Deus que nos chamou a quê? A comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Está claro isso aí, irmãos? Cristo e só Cristo. Agora vem a história mais difícil. De que maneira isso acontece? Então, os homens inventaram um monte de coisa. Babel foi uma invenção nessa linha de tornar todo mundo um ali e chegar no céu. Então, você tem a unidade baseada numa doutrina, uma unidade baseada noutra doutrina, nisso, naquilo, na localidade, na unidade local, um monte de coisa que no final não deu em nada. Sabe por quê? Porque Jesus falou o seguinte: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Efésios diz que Cristo vai, em Cristo será a convergência de todas as coisas. Agora, esse versículo de João 12, 32 diz que essa convergência, na verdade, se dá quando Cristo foi levantado da terra. Essa é uma expressão muito light, mas nós sabemos que isso significa cruz. Vocês entendem por que, então, a dificuldade da nossa comunhão? Nós temos dificuldade na comunhão, irmãos, porque a única coisa que nos une é Cristo na sua cruz. Cristo como pessoa e a cruz de Cristo como essa obra dele para nos atrair. A cruz é o ponto de convergência do nosso encontro. E vocês sabem que cruz
Tem um ponto de convergência, né? Então, Cristo poderia ter sido morto apenas encostado numa haste. Isso depois os mártires, e muitos foram mortos assim, queimados, né? Encostava num pau, amarrava, tocava fogo, estava resolvido. Podiam ter feito isso. Mas dentro do plano eterno de Deus, na soberania de Deus, os romanos inventaram uma coisa chamada cruz. Que é exatamente um pau na vertical, outro na horizontal, e esses dois se encontram no centro. Se nós quisermos ter um bom encontro, irmãos, uma boa comunhão, uma boa vida de comunhão, nós temos que passar pela cruz. Porque o problema do pecado concentra-se principalmente no nosso ego, e esse ego tem que ser colocado na cruz. Cada um deve tomar a sua cruz e seguir o Senhor. E como a gente já sabe, essa cruz não é a nossa esposa, não é o nosso marido, não é os nossos filhos. Essa cruz é o lugar onde o seu ego morre. Na verdade, é a cruz de Cristo que você tem que tomar como a sua experiência. E aí, irmãos, depois disso nós podemos voltar a dançar com o Deus triuno, amém? Dançar com os irmãos e dançar com o Deus triuno. Então, João 17, o Senhor Jesus, na véspera do seu martírio, ele falou, né, todas essas palavras que estão parte aqui no capítulo 13 de João, capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17, que termina com a sua oração ao Pai. E nessa oração é como ele estava dizendo: você me mandou aqui fazer uma obra, eu fiz, e aqui está o que eu consegui para você. Em primeiro instante, 12. Não era muita gente, não. Talvez umas 120 pessoas, como está escrito lá em Atos. Ele está prestando contas ao Pai. Nós criamos o ser humano, ele se dispersou, agora eu vim e agora eu estou trazendo para você essa nova comunidade de seres humanos que serão um conosco. Isso está nos versículos 20 em diante. Não peço somente por estes quem? Talvez aqueles 120 que estavam junto com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Então, a vida em comunhão. Ele falou, daqui a pouco eu vou para a cruz. Isso aqui talvez na madrugada já, naquela noite lá, quem sabe lá no Getsemane já, ele está dizendo, daqui a pouco vamos consumar tudo, está aqui a obra que me confiaste. E eu peço pelos que vão crer, claro, ele já sabia daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, na Judéia, na Samaria, lá em Sobradinho, lá em Fortaleza, todos nós estávamos incluídos nessa oração. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Estão vendo aqui agora? Essa cruz agora trouxe todos nós para dentro do Deus triuno. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, eu vim da glória, eu trouxe a glória do Deus triuno, eu transmiti para eles essa glória, para que sejam um como nós somos. Então, o Deus triuno era um.
em sua comunidade. Esse era o estilo de vida do Deus triuno, e ele nos trouxe agora, através da obra da cruz, para nós sermos um com esse Deus triuno, um entre nós. Isso seria um testemunho para o mundo da glória de Deus. Meus irmãos, isso é um assunto muito grande, profundo. Se nós pensássemos melhor, o plano eterno de Deus não foi salvar a humanidade. A queda foi um acidente aí. O plano eterno de Deus, irmãos, foi trazer o estilo de vida do Deus triuno para ser o nosso estilo de vida. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Talvez a gente tenha entendido um pouco errado isso aqui no passado. A gente força uma unidade e essa unidade é quem vai nos aperfeiçoar. É exatamente o contrário. Nós entramos na unidade, no estilo de vida do Deus triuno, e nessa comunhão em vida, nós seremos aperfeiçoados. Amém, meus queridos? Maravilhoso isso aí, né? Então, não sei se vocês estão entendendo direitinho o que eu estou falando. Realmente são palavras, né? Principalmente essas palavras de João aqui, não são fáceis, né, da gente entender. Mas na luz do Senhor, nós podemos voltar, ruminar, orar. O ponto aqui, irmãos, é que a glória de Deus, o testemunho da glória de Deus para o mundo, vai depender do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida deve ser em comunhão. E essa comunhão é entre nós e o Deus triuno. Então é o que está escrito lá em 1 de João, que nós lemos no início. Amém? Então, quando nós falamos de comunhão, isso tem dois aspectos. O Vinícius até já tocou nisso aqui. Tem o aspecto individual e o aspecto coletivo. Então, claro que se a sua vida pessoal não está nesse estilo de vida de comunhão, dificilmente você vai se relacionar bem com a comunidade. Então, hoje à noite eu queria só tratar mais sobre esse ponto de que tudo começa com a nossa comunhão pessoal. Tá? Deus tem um plano. Nós já vimos, e um certo aspecto, mas Romanos 8, 29 nos dá, então, lembra que foi lido lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E houve a queda, e o homem perdeu essa condição de ser imagem e semelhança de Deus. Quando a gente chega aqui em Romanos 8, 29, Paulo diz o seguinte, Romanos 8, o 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você lê essa palavra propósito, entenda que esse propósito de Deus era que nós tivéssemos o estilo de vida de Deus, um estilo de vida em comunhão e a imagem e semelhança desse Deus, que nós sabemos que isso se aplica a Cristo, porque Colossenses 1 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E se nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, e Cristo é a imagem desse Deus, nós somos criados à imagem de Cristo. O pecado nos afastou, o pecado nos distanciou desse processo. E agora, Deus está cooperando através de todas as coisas para que a gente volte a essa condição inicial.
Por isso o versículo 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O primeiro versículo que eu li fala: fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Esse chamamento à comunhão do Filho de Deus é para que nós entremos num processo de transformação à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então temos aqui a comunidade, amém? Muitos irmãos. E graças a Deus, no meio dessa comunidade de muitos irmãos, nós temos o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. E aí nós podemos viver uma vida em comunhão. Mas, irmão, por que então que a gente não consegue tão perfeitamente esse estado de comunhão? Mas está claro aqui, aqui tem na verdade não está bem claro aqui tem o que Deus quer. Nós fomos predestinados, chamados, conhecidos por Deus, tá? Para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Tá? E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, lá no futuro, tudo vai ser cumprido lá naquela nova Jerusalém, lá que tem a glória de Deus. Ok? Mas Romanos de 1 a 11 é apenas doutrina. Claro, acho que eu te falei lá no encontro, não foi, dos irmãos? Se você quiser estudar teologia sistemática, estude Romanos, tá certo? É um bom começo. Estude o livro de Romanos e você terá então o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, mostrando a perversão da raça humana, mostrando Cristo sendo oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados, mostrando aqui aonde Deus quer chegar. Aqui está mostrando onde Ele quer chegar. Ele quer chegar numa comunidade que todo mundo vai ser parecido com Jesus. Amém? Tem até um movimento aí chamado Jesus Cop, né? Talvez vocês conheçam aí. Eu acho muito interessante, porque está totalmente fundamentado nisso aqui. Né? Uma igreja que tem aí, eu acho que é em Bragança, né? São Paulo. Jesus Cop, e eles insistem, né? Eu sempre escuto os áudios e tal, eles sempre estão fazendo isso. Lembre-se que você é uma cópia de Jesus, ou pelo menos foi projetado para isso, para ser uma cópia de Jesus. E como é que nós vamos então ser essa cópia de Jesus? A resposta está em 2 Coríntios, que é um livro bem mais prático, cheio de problemas, e claro, por ser... desculpa, ele é 1 Coríntios. 1 Coríntios cheio de problemas, mas 2 Coríntios, Paulo traz para nós, o que eu quis dizer que a igreja em Corinto era essa igreja complicada, mas que tem duas cartas que realmente são preciosas demais para nós. Apesar desse pano negro da situação da igreja, nós temos aqui princípios maravilhosos. E um versículo que eu gosto muito é exatamente esse aqui. Todos nós, 3,18, 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém, meus irmãos? Romanos diz que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem dele. Aqui você tem como você vai ser transformado. Aqui nós temos o processo. O processo, sabe qual é, irmãos? Não é praticar nenhum tipo de unidade forçada pelo homem. O processo é contemplar o Senhor Jesus. Voltamos para o mesmo ponto. Cristo. É nele que tudo se converge. É na cruz dele e na aplicação dessa cruz à nossa vida que nós nos encontramos. Eu atrairei todos a mim mesmo quando eu for levantado da terra.
E todo dia, toda hora, todo tempo, eu preciso unicamente de contemplar esse Cristo e as suas glórias. Com o rosto sem nenhum véu. Contemplar o Senhor, e aí nós estamos sendo aqui, o verbo dá esse sentido de continuidade, nós estamos sendo transformados à sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Então, todos nós, nesse processo de transformação à imagem do Filho de Deus, como irmãos menores do Filho primogênito de Deus, nós temos então uma comunidade que avança para a perfeição. Eu vou dizer que avança porque a gente não vai chegar lá, né? Nessa carne. Mas, irmãos, nós queremos ter uma vida da igreja adequada. É por aí que as coisas acontecem. Nós precisamos prestar muita atenção que a comunhão, a nossa comunhão, ela só acontece se a gente contemplar Cristo. Se a gente contemplar a obra de Cristo na cruz. Na verdade, se a gente praticar a aplicação da obra de Cristo para a nossa vida, esse é o único caminho para a gente ter uma vida em comunhão. Os irmãos querem métodos, não é, Cezinha? Os irmãos querem as maneiras. E nós vamos fazer o que daqui para frente? Eu quero dizer para vocês que eu já encontrei a resposta do que nós vamos fazer daqui para frente. Contemplar mais o Senhor. Amém? Isso envolve o quê? Mais tempo de oração. Mais tempo de oração. E à medida que a volta do Senhor se aproxima, mais vigilância é necessária. Mais tempo de palavra de Deus, de contemplação da palavra de Deus, de oração na palavra. Nós precisamos aprender não apenas a orar, a ler a palavra, proclamando, mas nós precisamos pegar a palavra de Deus, parar aqui e orar o que está escrito aqui. Usar o texto para orar, não é para proclamar. É para orar. Senhor amado, ó Senhor, rosto descoberto. Aí você para aqui, você, Senhor, pô, quais são os véus? Puxa, tem véu aqui, tem véu que precisa ser retirado. Senhor, mostra-me quais são os véus. E você vai orando e orando, orando da palavra, e você, com certeza, irmão, a palavra de Deus é o sopro de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela veio de Deus. E à medida que eu vou para essa palavra e oro essa palavra no meu espírito, com certeza acontece aí a contemplação desse Cristo maravilhoso. Amém? Para concluir, irmãos, então, voltando à 1 de João, inclusive está no hino aí que nós cantamos, fala a expressão que está no hino é a quebra da comunhão, não é? Então eu estou nesse processo, eu estou sendo transformado, mas pode ter em algum momento que essa comunhão é quebrada. E aqui João foi muito claro, né? A mensagem, aí o versículo 5 e diante, a mensagem que dele ouvimos, 1 de João 1, 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não é uma coisa de dizer, não adianta estar falando, não é uma coisa de estar proclamando isso e aquilo. É uma questão realmente de viver isso aí. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa expressão uns aos outros, uns com os outros, essa é uma expressão que percorre
quase todo o Novo Testamento, e a ideia aqui é de comunidade, é de comunhão. Então, como nós podemos perder a comunhão? Quando você se afasta de Deus, você se afasta da luz. Se você se afasta da luz, ninguém pode ter comunhão nessa condição, não é? Então, número 1, não devemos nos afastar da luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e, aí vem o melhor, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós, ou seja, nós temos pecados. Mas o sangue de Jesus está aí, mas para que o sangue tenha efeito, precisa haver uma coisa: confissão. Amém? Então, em nossa oração, nosso irmão Davi Mar, naquela comunhão das igrejas, né, Cezinha, nos falou sobre isso. Nós precisamos de pelo menos 3 coisas: adorar a Deus, confessar os pecados e interceder pelos outros. E aí nós manteremos sempre em dia a nossa comunhão, a nossa vida em comunhão. Adoração, confissão, intercessão. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Fomos criados para o estilo de vida do Deus triuno. E o estilo de vida dele é comunitário. Por isso que quando a gente peca, ou quando a gente discute, se encrenca e para de reunir, realmente não é fácil, né? Não é fácil, a vida vira um caos. E muitos até preferem morrer. Porque nós fomos criados para viver em comunhão. Por isso, irmãos, façamos tudo, amém? Vamos nos esforçar ao máximo para ter um viver na presença do Senhor, contemplando Cristo. Eu vou dizer mais uma coisa prática. Nós passamos décadas, Cezinha, estudando Paulo e as suas epístolas, e foi muito bom. E até a dona Jussara reclamava disso. A gente não fala dos evangelhos na reunião da igreja, não fala de Jesus, dos milagres de Jesus. É por isso que lá em Fortaleza agora a gente começou a estudar Mateus. Talvez a gente vai estudar todos os 4 evangelhos, um atrás do outro. Sabe por quê? Porque ali está exatamente a história desse Cristo e as suas glórias. Nós precisamos disso. Paulo foi muito bom, nos ajudou, abriu, deu entendimento, iluminou, agora a gente já sabe. E Paulo está dizendo aqui que o melhor que você faz é contemplar Cristo. Então, vamos voltar para os evangelhos também. Vamos dar mais tempo, né? Contemplar o que o Senhor fez nessa terra, como Ele fez, como Ele agiu. Claro, de uma maneira não de imitar Cristo, né? Tem até um livro aí, se não me engano, A Imitação de Cristo, em seus passos, o que faria Jesus, não é nada disso. Não é comportamento. Mas nós podemos orar o que está aqui na Bíblia, orar os evangelhos. Ao você se deparar com aquela vida e obra do Senhor Jesus, nós realmente seremos transformados, irmãos, de glória em glória na sua própria imagem, e teremos exatamente uma vida em comunhão. Amém? Louvado seja o Senhor, que Ele nos abençoe. Amém?
Meus irmãos, vamos abrir para 3 irmãos compartilhar, né? Nós vamos ter um lanchinho hoje aí, pode adiantar já dizendo para os irmãos? Pode falar assim? Pode avisar já? Bem, então os irmãos vão poder estender um pouco mais a comunhão. E já que eu estou aqui, eu quero usar do direito, né, de primogenitura, né? Irmãos, de fato, a comunhão entre nós não é algo tão simples, né? É bonito a gente falar, é bonito a gente perceber o que o Senhor quer para nós, mas há uma dificuldade. A gente sempre tem falado, né? Nós temos, como diz, cada um é cada um, né? E é assim que o Senhor nos fez. Mas o que de fato nos une é a nossa comunhão com o Senhor. É algo que realmente a gente precisa ponderar e considerar diante do Senhor, é como está a minha comunhão individual com o Senhor. Tudo parte daí. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, irmãos, mais a gente ama os irmãos, mais a gente quer servir, mais a gente, vamos dizer assim, como foi até ontem falado aqui para os homens, né, assume responsabilidade como homem diante do Senhor e diante da casa, diante da sociedade, né? Então, tudo parte disso, irmãos. Eu creio que o Senhor deu uma renovada em nós e, de certa forma, uma sacudida é nesse sentido, né? Aumentar cada vez mais a nossa comunhão com o Senhor. Ele mesmo se mostra para nós como aquele que é o Deus de comunhão em si mesmo. E nós precisamos aprender isso, né? Aumentar a nossa comunhão prática, irmãos, com o Senhor, né? Amém. Oh, Senhor. Quero só, enquanto o Jacosmar falava, eu lembrei de um hino. Eu queria ler o hino para os irmãos. Fala assim: Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engano o coração, pois penso certo está em meu orgulho vão. Oh, que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, bem menos sei de ti. Sou muito doutrinal, mas falta-me a visão do quanto és real. Na vida interior, a vida espiritual, confundo eu aqui com o viver carnal. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. E quanto ao teu guiar, não há clareza em mim. Propenso a me isolar, eu me desvio assim. Já quanto ao teu querer, não sei do teu valor. Trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. E quanto à igreja, então, o corpo faz-me ver, me dá revelação e mostra o teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver. Não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Irmãos, olhar para Deus, entender que a luz é que vai desvanecer as trevas. É reconhecer os meus véus e que essa minha postura de não buscar remover esses véus é que faz toda essa comunhão, toda essa dança não acontecer. Oh, Senhor Jesus, o meu clamor nessa noite é: Senhor, que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Eu acho que eu tenho uma verdadeira TDAH espiritual. Porque... vou explicar para os irmãos. Porque, irmãos, o irmão terminou falando sobre os evangelhos. E os evangelhos, às vezes, no mundo cristão, talvez não tenham seu glamour todo, como as epístolas de Paulo, porque as epístolas de Paulo têm muita revelação. Mas as epístolas de Paulo, às vezes, mostram aquilo que está escrito nos evangelhos, a pessoa de Cristo.
A maior revelação que tem na Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente se desvia, em vez de estar na avenida central, a gente entra em beco na vida cristã. É bonito você saber escatologia, ver os livros dos escritores, teólogos e tal, você estudar, né? Mas e aí? Os evangelhos. O irmão terminou falando que vão estudar os evangelhos. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem do irmão Spurgeon, ele falou a mesma coisa também, que ele preferia passar, se ele fosse para escolher, ele escolheria os evangelhos, porque ali falam do nosso amado Senhor, da pessoa do nosso Senhor, o que é que ele fez. Talvez de forma mais simples, mas mostra os atos do nosso Senhor Jesus. E se nós precisamos ser cópias de Jesus, quando você vai estudar em concurso, se você ficar para concurso, se você for ficar estudando, se aprofundando demais, você nunca vai passar. Você tem que ir no que o que vai cair em prova. E aí você começa a fazer o quê? Prova. Você vai fazer para determinada banca, você estuda aquela prova, você faz exercício. Então, eu preciso ter menos TDAH na minha vida espiritual. Me desviar menos minha atenção para as outras coisas e olhar para o meu Senhor. Amém. Esse é um fato que a gente percebe no mundo cristão de um modo geral. A centralidade de Cristo, ela tem sido abandonada, ela tem sido largada de lado. É por isso que existe tanto problema hoje no mundo cristão. É pregado, é falado de muitas fórmulas, muitas maneiras, muitos métodos, faça assim ou faça aquilo. Eu sempre falo para os irmãos, você está ouvindo alguma coisa ali no YouTube, ouvindo uma mensagem, de repente aparece uma oração magnífica, uma oração poderosa que vai acontecer isso. O mundo cristão, irmãos, ele está muito cheio de fórmulas, muito cheio de maneiras, muito cheio de métodos, mas o contemplar Cristo ele tem sido negligenciado. Nós, como cristãos, como pessoas que amam a Deus, que querem viver essa vida harmoniosa, né? Já que a cruz é que faz essa ligação entre o divino, na vertical, e nós, na horizontal, entre Deus e o homem, nós precisamos contemplar Cristo. Não existe uma vida cristã vitoriosa sem contemplar Cristo. E isso nós precisamos, irmãos, levar para a nossa vida. A partir de agora, ou todos os dias, não existe uma vida vitoriosa sem a presença, sem o contemplar Cristo. Contemplar para refletir. Contemplar para que haja uma vida cristã harmoniosa. Nós precisamos, irmãos, aprender essa lição. E nós precisamos insistir para que ela seja prática na nossa vida. Porque, apesar de ser uma coisa aparentemente simples, né, contemplar Cristo é uma das coisas mais difíceis que existe. É você ter um tempo para ter comunhão com Deus na palavra, você ler, você meditar, você contemplar, você ver a preciosidade, as riquezas, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo realizou. Irmãos, o mundo cristão, de um modo geral, ele está se esfacelando porque Cristo perdeu o centro desse mundo. Nós precisamos ter Cristo como nosso centro. Amanhã nós vamos ter uma mesa aqui, né? A ceia do Senhor. Aquilo ali também fala de quê? Fala de comunhão. Fala de comunhão entre Deus, entre nós e Deus, e a gente fala comunhão também entre nós. O pão, ele representa todos nós, né? Aqueles muitos grãos, ele representa todos aqueles que creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas também aquele símbolo ali representa que Deus, ele veio nessa terra e morreu por nós. O Cristo, ele veio e morreu por nós, para que essa harmonia fosse restaurada, para que a nossa comunhão ela pudesse ser restaurada. Irmãos, nós precisamos restaurar esse contemplar Cristo. Amém. O Joquismar começou falando dessa palavra, né, que foi usada para falar um pouquinho do que é essa harmonia da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra pericorese, né, que em um certo sentido é essa dança perfeita, né? E aqui, Joquismar, é o seguinte, a tradição da Igreja de Sobradinho é o seguinte, quando o marido vem para cá e fala de um hino com a esposa,
aí a gente chama ele para cantar com a esposa ao vivo. Quando a esposa... É ou não é verdade? E aí, só que Joquismar falou da dança. E aí, Jussara? E Joquismar vai ter de ter uma apresentação ao vivo para trazer para nós essa figura do que é essa dança. Amém, irmãos? Amém, igreja? Hã? Não, Joquismar e Jussara vão dançar. Mostrar para a gente na prática, irmãos. Mas, irmãos... É o quê? Mas ela falou para cantar, né, Wino? Mas, irmãos, deixando essa brincadeira de lado, é essa figura dessa harmonia que há na Trindade, e que a melhor palavra que usaram foi essa dança perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí a gente precisa perceber que o Joquismar desenvolveu o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia vai desenvolvendo essa harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo para o homem, para o relacionamento com o homem, para nós e Deus também fazermos esse movimento, essa ação, essa relação. Então, assim, é uma dança, é uma relação de harmonia, de comunhão, essa comunidade, essa dança maravilhosa, esse viver de relacionamento. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Irmãos, a vida cristã é relacionamento, é comunhão, é comunidade entre o homem e Deus, entre os homens com os homens. E só há isso com a cruz. Isso aí, irmãos, não adianta. Não adianta forçar a barra numa uniformização externa. Isso pode durar algumas décadas, mas vai vir a quebrar. A gente sabe muito bem o que é isso. Então, irmãos, que de fato essa palavra, o Joquismar, eu não sei se eu tenho um TDAH espiritual, mas eu acho que eu preciso pegar essa mensagem de novo e revisar, porque é profunda, tá? É muito profundo, não é só uma mensagem, não é um encorajamento, só como é que fala? Uma motivação externa. O que o Senhor falou para nós hoje, irmãos, é algo sério, profundo, em que eu preciso ter uma vida com Deus forte, real, de oração. Essa vida com Deus vai me levar a ter a mesma vida de relacionamento e comunhão com os membros do corpo de Cristo. E qualquer problema que nós tivermos vai ser ajustado pela cruz, pelo arrependimento, pela confissão. Irmãos, a figura da cruz é essencial para a gente manter essa vida em comunhão. No 1 a 1, no 2 a 2, em casa, na família e na vida da igreja, na vida cristã. É a cruz de Cristo, para que nós tenhamos uma dança. A gente, de certa maneira, goza de uma dança harmônica aqui em Sobradinho, porque tem cruz. Que o Senhor continue nos abençoando, irmãos, a tomar a cruz. Não é só uma questão de respeito. Eu olho para o César, eu respeito muito ele, então, formalmente, eu respeito, então a gente mantém essa unidade. Isso aí tem fim. Quando é só isso, tem fim. Mas quando a cruz de Cristo, o filtro da cruz, passa por nós, irmãos, a nossa unidade é real. Com César, com Cláudio, com os membros do corpo de Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando a continuar essa dança maravilhosa. E amanhã a dança vai culminar num batismo, tá? Olha como é que é gostoso. A dança, o ato final da dança amanhã vai ser o batismo aqui, tá bom? Amém. Amanhã não vou poder estar aqui, então queria deixar minha porção. Eu fui muito encorajado hoje à noite, irmãos, por esses 2 versículos que foram lidos no início, né? Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. Privilégio, né, irmãos? Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. Quer dizer, ele e o Filho já estavam dançando ali, então chamou a gente para entrar nessa dança. E o texto de João é legal porque ele fala assim, o que era desde o princípio, o que temos visto com os nossos olhos, ouvido com os nossos ouvidos, contemplado, né? E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou. Você está falando de alguém ali, você lê esses textos de 1 João, ele está contemplando quem, irmãos? Quando ele fala, né? Você lê, eu me empolgo só de ler esses versículos, quando João, a maneira como ele fala, né?
e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Aí depois ele fala, irmãos, essas coisas eu vos escrevo, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Sabe o que mostra? O João estava na dança, irmãos. Estava ou não estava? Falou, olha, irmão, eu estou escrevendo isso para vocês, porque eu já estou dançando. Eu quero que vocês dancem também. Agora, não adianta eu querer que os outros dancem com Deus triuno, se eu não estou dançando. Se eu não estou nessa comunhão, como é que eu vou trazer as pessoas, né? A nossa casa, irmãos, precisa ser um ambiente, quando as pessoas entram lá, elas veem que o casal está dançando com o Deus triuno. Eles estão contemplando o Deus triuno, eles estão vendo o Deus triuno, eles estão apalpando o Deus triuno, eles não estão ali só ensinando, eles estão vivendo essa realidade. Eu fui muito encorajado por isso, ver que, esse é o nosso desejo, né, de a nossa casa ser esse lugar, quando por nós contemplarmos o Senhor, quem entrar lá vai ser encorajado também a entrar nessa dança. Ó Senhor Jesus, aleluia! Amém, irmãos. Creio que nessa noite todos nós fomos muito ajudados, né, com essa palavra sobre a vida em comunhão, que a gente possa ruminar, voltar essa palavra para nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. E aí eu lembrei de uma passagem que Paulo diz, tentando mostrar para os coríntios o que é a igreja, ele explicou fez uma metáfora muito bela, que é sobre o corpo de Cristo, né? E aí ele fala, ó, quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Quando um membro do corpo se alegra, todos se alegram. Esse é um aspecto muito belo da comunhão, porque a comunhão é espontânea. Não é uma comunhão forçada, não vem vamos dizer assim, de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É a partir da nossa comunhão com Deus que a igreja acontece. Amém, irmãos? E falando em alegria, eu queria chamar aqui um casal da igreja de Sobradinho. Vem, Samuel e Ivanete, com seu filho, Miguel. Ele tem um texto. Eu não vou avisar porque eu queria que ele viesse aqui para falar. Só um pouquinho. Os meninos subiram para ouvir o que o Miguel tem para falar para nós. Venham aqui, por favor. Amém. Eu realmente não sabia que Miguel era tão querido assim, né? Mas eu só queria agradecer aos irmãos, né, pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado que nós recebemos, né? No começo foi muito difícil, mas depois o Senhor abriu nossos olhos, abriu nosso coração. E estamos vendo aqui a vontade do Senhor, né? Sabemos que tudo tem um propósito. E com certeza o Senhor tem um propósito na nossa família aqui, né? Igual o versículo Romanos 8, que fala que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a situação vem e a gente tem que pegar e aceitar, né? Senhor, faça a tua vontade. E sabendo que o Senhor está à frente, né? E com certeza nós vamos continuar vivendo em paz com Cristo. Vocês querem falar também? Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações e assim falar que eu vi a mão do Senhor em todos os momentos, desde o momento ali que a gente foi para o hospital de base até a hora que a gente foi para o hospital da criança, como Deus estava ali o tempo todo, tudo estava cooperando, tudo dando certo, e foi tudo muito rápido. E assim, o Miguel ficou 18 dias internado, mas nesses 18 dias saiu o diagnóstico, e assim, ele tomou 5 dias de tratamento lá no hospital da criança, e ele vai continuar fazendo em casa. E eu creio que, quando ele terminar, no dezembro, a gente vai retornar com ele. E eu creio, em nome de Jesus, quando a gente voltar lá, meu filho vai estar curado. Porque eu não acredito ainda que ele tem essa doença. E eu não aceito. Então, eu creio que, em nome de Jesus, mês que vem, quando eu chegar lá, meu filho vai estar curado. Amém. Amém, irmãos. Estou bem melhor, graças a Deus. Estou tomando meu medicamento. Estou me sentindo muito melhor do que antes. Agradecer a todos vocês pelas orações, pela preocupação. Desculpa pelo susto. Para o bem não fazer mais isso. Graças a Deus estou bem. Amém, irmãos.
Miguel definiu bem, acho que como nós nos sentimos quando nós recebemos a notícia, né? Foi susto. Mas o nosso bom Deus tem conduzido todas as coisas. Eu fiquei impressionado porque ele foi para o hospital de base, foi domingo à noite, não foi? Domingo à noite, a gente sabe como que é o serviço público, às vezes a gente joga tanta pedra, né? Mas em poucas horas ele já estava internado, já foi tudo encaminhado e está um Miguelzinho aí. Até é estranho, né, um homem desse tamanho ir para o hospital da criança. Mas louvado seja o nosso Senhor, nós cremos que o Senhor ainda vai continuar com a sua poderosa mão agindo sobre ele. Eu queria também salientar mais 2 casos de irmãos que estão internados. Um é o Mazinho, ele fez cirurgia na terça, né, Luiz? Ele colocou uma sonda para poder receber diretamente a alimentação no estômago, né? Pela dificuldade que ele tem de se alimentar, estava perdendo muito peso. E o Senhor tem conduzido todas as coisas, irmãos. Vamos continuar orando pelo Mazinho durante essa semana e também pelo irmão Abner, que já está bem melhor, né, William? Ele já saiu da UTI, vai passar mais alguns dias, talvez até quarta-feira. Ele termina, né, o ciclo de antiviral e ele está se recuperando. A família agradece as orações. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos. Amém? Só mais um aviso rápido. Domingo, dia 30, nós teremos a comunhão especial das irmãs, fechando o ciclo de encontros do ano. Então, vai ser dia 30, de 9 às 15. Nós não teremos a reunião da Ceia do Senhor. Então, irmãs, se preparem. E aquelas que ainda, porventura, não tenham feito a sua inscrição, por favor, procurem até amanhã a IEDA. É isso? Mais alguma coisa? Então, vamos todos descer agora, irmãos, para o nosso lanche. E a comunhão continua amanhã, a partir das 9h30. Amém. Jesus é o Senhor.